Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nosso curso começou dia 8 agora de janeiro e pensando naqueles que se inscreveram, mas que não puderam participar do primeiro encontro por conta de vários motivos, né? Seja troca de turno de trabalho, porque nesse final de semana caiu o turno para trabalhar à noite, enfim, são vários os motivos. Então eu vou deixar aqui gravado um resumo em geral. Evidentemente não vou fazer de novo, não tem como, pelo fato de não ser possível, né? Repetir a aula. Mas eu vou aqui colocar um debate a respeito do que nós falamos, do que fala o texto de referência, né? Pelo menos o texto de apoio do nosso curso. O curso se chama Qual é o método de Marx? É uma pergunta, mas não é só uma pergunta, é uma problematização, né? Qual é o método de Karl Heinrich Marx? Marx deixou o método para que nós pudéssemos utilizar nos dias de hoje? Qual é esse método do Marx? Para que ele serve? Como é que ele funciona? Quais são as regras básicas desse método? Bom, eu espero que no curso a gente consiga entender algumas dessas problematizações e muitas outras, né, que os capítulos vão tratar. No primeiro momento, né, vocês estão vendo aqui uma tela, eu estou com um livro aberto aqui. Esse material de apoio é um livro, né, que eu estou escrevendo aqui, quase mandando já para rodar. O título do livro é O Método em Marx, né, o presente como síntese de múltiplas determinações, mas o nosso curso se chama Qual é o Método em Marx? Né? Então a gente está tentando entender um pouco qual é esse método do Marx, né, que todos falam, né, e etc. Eu vou passando o texto aqui para quem perdeu a primeira aula poder se localizar, se situar e continuar o curso agora, próximo encontro, segundo módulo, que já é sábado agora. Né? Muito bem. Eu vou fazer algumas apresentações a partir da introdução, né? Vocês podem acompanhar aqui, ó, a partir da introdução, né? A gente debateu algumas, realmente um primeiro encontro de introdução e etc. Já vou entrar aqui no conteúdo do capítulo 1. Lembrando que sábado agora a gente retoma, eu sempre faço isso, né? Uma certa síntesezinha, uma revisãozinha da aula anterior, né? Para a gente poder retomar o debate, as discussões, as linhas de raciocínio e continuar o curso. Bom, então aqui, a título de introdução, vocês podem aqui, quem está assistindo agora, acompanhar o próprio texto, né? Inicia-se assim: nosso ponto de partida trata de um esforço a partir do objeto, né? Isso aqui é importante. Algumas coisas aqui não importam. Só essa frasinha já tem muita coisa para poder discutir, né? Ou seja, então o nosso encontro, o nosso grupo de, vamos chamar assim, nosso estudo, né? Nosso curso tem como objetivo apresentar alguns pontos de partida. Mas é claro que no decorrer do curso vocês vão observar, junto com o próprio Marx, que ponto de partida não é bem ponto de partida. É, mas não é necessariamente um ponto de partida, é um ponto de chegada. Né? Mas na apresentação aqui, você coloca como um ponto de partida. É um esforço. Que sentido? Não é um tratado, nada disso, né? Mas é um estudo, né? Um esforço para poder entender esse método de Marx. Para cima e para baixo a gente ouve falar, o meu método é o método do Marx. Na minha pesquisa eu vou analisar o meu objeto a partir do materialismo histórico dialético, do método Marx, assim chamado materialismo histórico dialético aí, para um monte de gente. Ou ainda, mesmo que não fosse na universidade, né? Ou seja, eu sou marxista. Por quê? Porque eu penso a partir do método Marx. Tá? E que é? Qual é esse método? Né? Tem muitas receitas aí, bastante PowerPoint, bastante videozinhos. Né? A gente não quer ser mais um videozinho, mas a gente quer trabalhar aqui alguns princípios centrais. Então, o ponto de partida é um esforço que parte da realidade, né? Da realidade concreta, da realidade material. Isso é muito importante. A gente vai desenvolvendo o debate e vocês vão observando isso. Né? Então, o Marx deixou um método? Olha, sim, ele deixou um método. O pessoal não precisa morrer de desespero, ficar preocupado. Agora não tem método. Não, não, tem método. Mas agora a gente precisa entender, e o curso é para isso, que o método do Marx não é o método do Kant, né? E não é necessariamente o método do Hegel, né? Não é o método do Descartes, não é muito menos ainda um método, sei lá, do positivismo do Augusto Comte, né? Ou seja, há um método, mas o significado de método para Marx não é necessariamente apenas epistemológico. Não é apenas um método da epistemologia burguesa. Isso aqui não é xingamento, não. Isso aqui é uma constatação. Né? Com o advento da modernidade, a ascensão da burguesia, desenvolvimento do capitalismo, a revolução industrial, é claro, a burguesia desenvolveu um pensamento científico. Né? A partir de uma episteme, a partir de uma perspectiva de como, né, entender a realidade. Quando ela entra na sua fase reacionária a partir de 1848, que é uma outra história, a gente vai discutir isso nos capítulos, né, a burguesia vai abandonando essa perspectiva, é verdade. Né? O que eu quero chamar a atenção é para o século XIX. Né? Marx é a antítese disso tudo.
Disso tudo o quê? Dessa perspectiva epistêmica que a burguesia coloca, né? E que foi revolucionária em um dado momento, né? Em comparação, em perspectiva, né? Com o mundo medieval, certamente foi extremamente revolucionária. Mas em um dado momento, né, perde essa característica revolucionária e passa a ser reacionária. A gente vai discutir isso no texto. A questão é que no século XIX, o Marx se preocupa com o método, mas no sentido de caminho, no sentido de no sentido de caminho, né? Não no sentido necessariamente com a tradição, ou ainda pensando necessariamente com a tradição epistemológica. Né? Então, Marx tem um método, sim, né? A gente não precisa se desesperar, mas a gente vai ter que entender esse método, né? Porque muitas vezes, quando nós passamos um olhar muito ligeiro para aquilo que é o método do Marx, né, ou a sua perspectiva metodológica, a gente acaba reproduzindo de tudo um pouco, menos Marx, menos dialogando diretamente com Marx. Dialogo com Kant, com um certo neocantismo, com pós-modernismo, com uma série de perspectivas metodológicas que é totalmente anti-Marx, é o avesso do Marx. Por isso a proposta de estudar um pouco esse método. Já existem pessoas que já estudaram isso no Brasil e no mundo, é claro. Né? Aqui é a nossa contribuição, um esforço nesse sentido, né? Sem falsa modéstia. É, de fato, um pequeno esforço para trazer um debate, um diálogo que nós precisamos se apropriar. Não é opcional. Né? Nós precisamos, trabalhamos e pensamos a partir numa perspectiva revolucionária, a gente precisa entender o que é o método do Marx. Para além da perspectiva epistemológica, que coloca de forma exógena, né, um conjunto de regras, né, a serem seguidas, né, um conjunto de normas a serem respeitadas e seguidas, e assim sendo, assim seguindo-as, a gente conseguiria chegar à verdade, ao conhecimento. Bom, essa perspectiva epistêmica teve sua função, tem ainda sua função, é claro, mas tem que entender que o método do Marx tem uma outra pegada, né? É uma outra característica, é uma crítica a tudo isso aí. Quando nós ignoramos essa característica central, né, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, a gente acaba reproduzindo a perspectiva de produção do conhecimento, de entendimento da realidade, né, ou ainda como proceder, os passos, os processos para entender a realidade que a burguesia propõe. Né? E o pior, nós não estamos antes de 1848, nós estamos em 2021, fase altamente reacionária há muitos séculos da burguesia. Então isso tem consequências absolutas, absurdas, no que diz respeito à organização da classe trabalhadora, né, a entender a realidade, visando a transformação dela. Bom, isso aqui é só a primeira frase, né? Então eu vou passando aqui para vocês observarem o texto. Vocês vão ver que o texto tem bastante nota de rodapé. Essa é uma preocupação grande, né? Não coloco as notas de rodapés lá no final do livro, eu acho isso um sacrilégio, né? Mas às vezes a nota de rodapé fica grande aqui, né? Mas é um livro para estudo, né? Não é um livro para entretenimento, nada, é um livro de estudo, né? É um esforço, mas é um estudo, né? Para poder entender. As notas de rodapés, às vezes, eu confesso que eu tenho abusado, mas faz parte, né? Então esse livro que eu estou apresentando aqui, que é exatamente o que dá vida a esse nosso curso, ele é parte de uma pesquisa. Né? É uma pesquisa que, primeiro, é uma pesquisa de um militante. Né? Evidentemente, essa pesquisa, como esse militante hoje, eu, né, sou professor, acabei fazendo as pesquisas na universidade, né, mas nunca só na universidade. Né? As investigações, as preocupações, né, que são movidas por conta da necessidade material diante da nossa militância, diante do meu local de trabalho, isso vai repercutir lá também. Né? Por isso, essa pesquisa aqui, ela faz parte de um projeto de pós-doutorado. Né? Então, dessa pesquisa acabou saindo um livro. O livro é uma parte da proposta do meu projeto de pós-doutorado. Né? Lembrando que não precisa estar em pós-doutorado, mestrado, doutorado, essas coisas, para fazer essas investigações. Tudo bem? Isso é muito importante. É uma particularidade aqui da minha materialidade, onde eu trabalho, eu trabalhava, né? Enfim. Então, isso a gente leva também para o local de trabalho. Né? Não está separado, apartado. Então, esse livro, que agora vira curso, né? É fruto de uma pesquisa, então. Né? Essa pesquisa ela vem sendo desenvolvida desde 2019, né? Formalmente, mas se a gente pensar de uma forma para além desse 2019, desde 2011. Né? Na realidade, eu venho tentando me ocupar desse tema aqui. Bom, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui, é uma introdução rápida só para dizer, esse curso que nós estamos fazendo, né, que tem como material de apoio esse livro que está aqui em andamento, né, é resultado de uma pesquisa, mas também de uma militância. Né? Muito bem, aí não vou entrar em mais detalhes aqui. Esse item aqui eu acho que é muito interessante, né? Problemas, fontes e problematizações. A gente tem um problema aqui. Qual a contribuição do método do Marx? Qual a contribuição do Marx? Método. Né?
Que método é esse? A gente está tentando explicar aqui que método é esse, né? Qual a contribuição do método do Marx, né? Então, para isso, a gente tem que caminhar junto com o Marx. Nos primeiros encontros, nos primeiros módulos, a gente vai fazer um debate mais amplo, né? A partir da nossa realidade material, mas um pouco mais aberto. E depois a gente vai, a partir do quarto encontro, quarto módulo, a gente começa a discutir as fontes que eu trabalhei, né, aqui nessa investigação. Lembrando, uma investigação de pós-doutorado, mas ela poderia ter sido feita sem ser no pós-doutorado também, né? Então, acho que isso é muito importante e vocês vão observar no decorrer do curso porque que eu gosto de marcar esse posicionamento político em relação à produção do conhecimento, né? Depois a gente vai entender isso melhor. Então, a gente trabalhou aqui primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, a partir da nossa realidade, agora, aqui e o agora. Né? E ainda pensando na nossa realidade material do aqui e agora, a gente começa a debater algumas fontes bibliográficas e documentais do próprio Marx. Né? Passando aí por um debate com os manuscritos econômicos filosóficos, a miséria da filosofia, o manifesto, a ideologia alemã, o manifesto do Partido Comunista, né? A crítica de 50, vamos chamar assim, a crítica, parte dos Grundrisses, né, de 57, 58, né, a famosa introdução de 57, e a gente finaliza aí com aquilo que eu estudei lá no doutorado, que é um livro publicado, acho que é a primeira publicação do Marx sobre uma crítica da economia política. O livro se chama Para a Crítica da Economia Política, que ainda não estava pronta, vai ficar pronta lá, mesmo que parcialmente, em 67 no Capital. Ou Capital, Crítica da Economia Política. Mas em 59 é o nosso momento ali que a gente para. Tudo isso aqui, pessoal, tem que ser entendido como um preparatório para chegar no Capital, né? Porque é ali que está as elaborações mais avançadas, mais amadurecidas, mais maturadas, vamos chamar assim, uma riqueza de determinações do pensamento do Marx. Né? A gente pode ficar pensando no Marx, ou entender o método, ou qualquer outra coisa em relação ao Marx, pensando só num livro, só num trechinho. A gente tem que fazer um esforço, e nem só o Capital, mas um esforço gigantesco de acompanhar essa trajetória. Quando você pega as obras escolhidas, ou a Mega, que está em publicação, em andamento ainda, a gente vê que é muita coisa para estudar, mas é assim mesmo que funciona. É muita coisa para estudar, muita coisa para poder entender, e isso assim, é um pré-requisito fundamental. Né? Se a gente não quiser usar a motosserra, como eu falei sábado no primeiro encontro, uma motosserra da epistemologia moderna burguesa. Né? Então, se a gente não quer serrar, né, o pensamento do Marx, tem que tentar acompanhar esse pensamento dentro das possibilidades de que uma individualidade é possível, etc. Por isso é um estudo para além do indivíduo. Né? Isso aqui por isso uma contribuição, um esforço, nada de estou colocando um tratado, seria absurdo, seria infantil. Né? Ou seja, isso é um trabalho coletivo, né? Que já está em andamento e a gente tenta contribuir aqui na medida do possível. Então, nesse sentido, as obras são essas, né, que a gente vai trabalhar, que são os títulos dos capítulos, vocês podem observar aí no sumário, nesse texto de apoio que vocês já receberam. Né? E aí eu vou preparando todo um terreno para a gente poder chegar, né, nos textos do Marx. Mas aí é preciso caminhar com alguns pressupostos, tentar discutir um pouco, né, os fundamentos de algumas perspectivas que a gente adota no curso. Né? O que é esse método? Né? Se a gente pensar, olha aqui esse finalzinho, né? Se a gente pensar que o método do Marx é um método, como colocou Francis Bacon, né? Descartes, Kant, a gente vai mal, a gente vai muito mal. Né? Nessa perspectiva, Marx não tem método. Ok? Um método pré-concebido, fruto da manifestação de um espírito absoluto, ou ainda, né, que é exógeno e é transmitido para um outrem que aplicará e chegará ao resultado verdadeiro da realidade. Isso aí é tudo importante. Não se trata de desprezar isso, seria também uma outra coisa muito banal, muito ruim. Mas entendermos que Marx atravessa, essa palavra é escolhida propositalmente. Marx não ignora a epistemologia moderna, ele atravessa essa epistemologia, e não só moderna, né? A produção do conhecimento a partir do mundo greco-romano, se a gente pensar. Então não ignora, mas atravessa, vai para além, né? Supera, incorpora superando. Né? A gente vai discutir essas categorias, esses conceitos no decorrer do livro. Se a gente pensar então na tradição epistêmica, Marx não tem método. Mas como nós somos educados numa tradição epistemológica, fica difícil muitas vezes de pensar até mesmo na possibilidade de outra perspectiva metodológica ou de método que não fosse a epistêmica, né? Dada a nossa própria formação, a sociedade hegemonicamente que nós vivemos, que é a sociedade capitalista, né? O modo de pensar da burguesia é predominante, né?
Agora, é grave quando essa perspectiva da ideologia dominante, desculpe, que é uma ideologia também, mas dessa perspectiva epistemológica dominante, ela é reproduzida pelos próprios revolucionários, ou ainda aqueles que, de certa forma, se sintonizam com a perspectiva revolucionária do Marx. Né? Aí fica grave, aí fica muito grave. Né? A gente vai tentar debater isso no decorrer dos capítulos. Então, pessoal, para vocês aí que não conseguiram participar do primeiro encontro, são algumas linhas gerais. Né? O Marx, no próprio Capital, no pós-fácil da segunda edição, ele dá nome. O meu método é o método dialético. Né? Ele não fala em nenhum momento materialismo histórico dialético. O nome é o de menos. A questão é que ele deu nome, né? E o nome é material. O nome do método é método dialético. Só assim, pronto, né? E é claro que a gente pode discutir, etc. A gente precisa entender o conteúdo dessa forma. Existe uma forma, ok? Não dá para ignorar e colocar a forma que quiser, existe uma forma. Mas o mais importante é o conteúdo. Mesmo que Marx, no pós-fácil, não tivesse escrito, olha, o meu método é um método dialético, né? Mesmo que não assim tivesse feito, ou seja, que não tivesse escrito dessa forma, a gente consegue caminhar na parte dessa produção do Marx e entender que há um método, sim, né? Um método dialético, né? Mas aí é o curso. Bom, então, isso é muito importante, pessoal, porque em nome de Marx já se cometeu e ainda se comete uma série de equívocos graves, né? Graves. Né? A deturpação do pensamento do Marx na União Soviética degenerada, né? Ou seja, o stalinismo fez uma série de falsificações do pensamento de Engels, de Marx, enfim, todos os revolucionários, sobretudo esses dois. Isso vai sendo reproduzido, né? Foi reproduzido e ainda é, até hoje, reproduzido, como se o Marx tivesse feito uma cartilha, um PDF, ou sei lá, um ABC, né? Do método, né? As leis do método dialético, siga elas aqui. E a União Soviética foi catastrófica a contribuição da União Soviética em relação ao pensamento do Marx. Lembrando que stalinismo não tem nada a ver com Marx, e marxismo não é outra, é uma coisa, né? São coisas diferentes, são coisas distintas. O fato é que, em nome desse Marx inventado pela União Soviética degenerada, se deturpou radicalmente, né? Se caluniou, se deturpou, né? Se falsificou o pensamento do Marx, criando uma série de mitologias. Né? E boa parte delas atende pelo nome, são muitos os nomes, mas materialismo histórico dialético, como método do Marx, é uma das mitologias mais, não sofisticadas, mas das mais difundidas até hoje. Né? A gente vai tentar discutir isso, sobretudo lá no capítulo 3, né? No terceiro encontro, que ainda vai ser mais para frente. Então, nesse primeiro momento, foi só uma introdução em relação a esse método Marx. É um momento, foi um encontro, pessoal, de problematizações. Né? E quem participou lá na live, né, alguns que puderam sentir a vontade para conversar, abrir câmera, etc. Importante é abrir a câmera, hein? Abre essa câmera aí para eu não ficar falando sozinho aqui, para as siglas aqui, tá bom? Discutiram, colocaram lá suas preocupações, né, em relação a esse método do Marx. Né? Muita gente fala do método Marx, mas numa perspectiva ainda muitas vezes abstrata, muitas vezes, né, deturpada, etc. e tal. Não que tenhamos aqui, como eu disse lá no curso, repita aqui agora, o cajado de Moisés nas mãos e somos os donos da verdade. Não é isso não, a questão é que a gente vai ao Marx. Tem que ir ao texto do Marx, tem que ir ao autor. Quer falar do Marx, tem que ir no texto do Marx. Né? Os mediadores, os interlocutores, têm uma função propedêutica maravilhosa, extremamente importante. Mas nada disso pode ser impeditivo para que a gente não vá, portanto, à fonte. Né? E as fontes aqui, como eu anunciei aqui, são fontes bibliográficas e documentos enfim, da lavra de Marx. Né? Perdão. Uma das mitologias muito grandes, assim, gigantescas em relação ao método de Marx, é a ideia de misturar Marx e Engels, como se fosse uma única psique. Isso é um absurdo. Né? Claro, são companheiros, são camaradas que produziram, inclusive, juntos, né, nessa história de militância, mas cada um tem sua personalidade, cada um tem a sua forma de pensar, analisar, né, e caracterizar a realidade que eles estão vivenciando. Tem muita convergência entre os dois. Né? Mas vejam só, são duas psiques. Né? Não adianta querer, que nem desenho animado, fusionar os personagens da vida a um único personagem. Né? Não existe um único personagem. Né? Isso é um erro tremendo. Né? Erro tremendo, reproduzido até os dias de hoje. Né? Marx e Engels, Marx e Engels. É como se fosse não são siameses. Né? Não são. Marx e Engels têm diferenças também do pensamento. Né? Bom, mas enfim, dando continuidade, vocês vão observar então uma série de referências. Sempre que vocês estiverem lendo esse texto de apoio, né, e tiver um texto sendo citado do Engels, do Marx, ou de qualquer outro interlocutor que nos ajude a entender o Marx,
desculpa, o Marx, sobretudo, vocês vão ver aqui embaixo, ó, ver referências finais. Lá no final do livro vocês vão encontrar, né, a citação certinho para quem quiser aprofundar, tá bom? Bom, continuando aqui, ainda a título dessa introdução, o livro, que na realidade eu vou falar livro, mas aqui para nós é o curso ainda, né? Esse livro está sendo organizado da mesma forma que os módulos, né? A estrutura dos capítulos do livro deu vida às estruturas do módulo do nosso curso, né? Então são 11 encontros aí, 10 encontros temáticos, um encontro de finalização, né? Não vou me delongar com isso aqui, ó, vocês já devem ter lido, inclusive. E o capítulo 1, né? Eu estou discutindo aqui o conceito, né? Para ser, como disse um amigo, um professor, não só amigo, mas um professor, lá que conheci, enfim, em outros momentos da vida, lá na Unesp de Rio Preto, o professor José Luiz, conversando com ele recentemente, né? A gente está falando sobre o conceito de conceito, né? É mais ou menos isso aqui que a gente está apontando no primeiro capítulo. Isso aqui é importante. A gente não vai esgotar nunca o assunto, é dificílimo, né? Mas a gente precisa acessar o debate, né? Se a gente não acessa o debate, saber que o debate existe. E se não conseguirmos acessar, né? Então fica muito, muito insuficiente, né? Então o que é um conceito? Então eu tento aqui nesse primeiro momento, né? E como tentei ali no primeiro módulo do curso, apresentar algumas palavras. Quando eu digo algumas palavras, é para dizer o seguinte, olha, é uma introdução e a gente precisa aprofundar isso aqui, tá bom? Sobre a ideia de essa perspectiva ontológica em Marx, né? Muitos vão dizer, olha, não existe ontologia no Marx, né? Eu parto de um pressuposto que existe sim uma perspectiva, uma preocupação ontológica no Marx, isso é da maior importância, né? Porque eu penso ontologia radicalmente diferente do que a tradição stalinista pensava e educava a militância a pensar, né? Que ontologia é necessariamente a chave metafísica idealista. Bom, nesse sentido não tem ontologia em Marx, coisa alguma, óbvio, né? Mas seria um impropério muito grande a reprodução disso, né? Bom, eu não vou entrar nesse debate, mas quero colocar o debate para dizer que existe, né, uma disputa teórica, metodológica, de como entender esse pensamento do Marx. Né? Acho que isso é muito importante, para a gente não ficar pensando, todo mundo pensa, todo mundo concorda que ó, há uma ideologia, uma letra vencida, há uma ontologia no pensamento do Marx. Não, boa parte da tradição marxista não concorda com isso não. Eu não estou nessa tradição. Dentro da tradição marxista, eu estou naquela perspectiva que entende que há sim uma preocupação ontológica do Marx, ela dá mais alta relevância. Eu vou tentar demonstrar isso aqui no livro todo. Né? E o que é um conceito? Né? Gente, conceito, anota isso aí, você que está ouvindo agora. Né? Conceito é diferente de definição. Definição de dicionário, né? Um conceito ele é construído historicamente. Eu estou falando aqui a perspectiva do Marx, hein? Né? Perspectiva do Karl Marx. O conceito ele é uma construção histórica e social, né? Histórica, as particularidades, e a social porque tem classes sociais. A partir de classes sociais é que se pensa, né? Então esses conceitos não são só meramente ideias, expressão do idealismo. Não. Isso talvez, certamente em Hegel, certamente em outras tradições, mas na tradição que o Marx inaugura, né? Conceito tem uma outra pegada, é uma outra característica. Né? Para quem interessar, eu coloco as referências aí, exatamente isso que eu estudei, né, de 2011 a 2015, né, que é a construção do conceito no pensamento do Marx. Né? No caso, eu estudei lá, não é nem maior estudo, só para dizer, olha, não é novidade isso. Né? O que é um conceito? Conceito de história, de tempo presente, de método? Marx tem isso aí, mas é diferente de um conceito idealista. Né? São conceitos que são desenvolvidos a partir da identificação, da localização das categorias da realidade. Né? Ou seja, existe uma perspectiva materialista, radicalmente crítica do idealismo, né? E da ideia positivista do evolucionismo, que é uma outra história também importante que debateremos no decorrer do curso. Né? Então, conceito é uma construção histórica. Né? Eu tento dar alguns exemplos aqui. Né? O conceito de democracia, olha, historicamente, a gente tem que tentar... Opa, aqui. A gente tem que tentar entender os conceitos na sua processualidade histórica. Isso é um esforço importante. A ideia de democracia que existia no século V a.C. em Atenas não é a mesma que existia na França, ou ainda nos dias de hoje. Né? A ideia, o conceito, perdão, né, que é bem idealista, mas o conceito de verdade de Platão não é o mesmo de Aristóteles, não é o mesmo de São Tomás de Aquino, né? E não é o mesmo de Hegel, não é o mesmo de Marx. Né? Então a gente precisa entender essa perspectiva histórica como os conceitos são construídos. Né? Diferente de uma definição que tenta ali naquele momento X da história dar uma resposta meio que um caráter universal. Né? Amor é isso, verdade é aquilo, ontologia é aquilo lá.
ou seja, uma fotografia. A gente precisa desenvolver o movimento, entender, captar o movimento dessas definições, desses conceitos no processo histórico. Né? É mais ou menos por aí que Marx pensa. Aqui tem alguns subtítulos muito interessantes a título de introdução, né, sobre a questão da escrita. Como o nosso curso não é necessariamente um livro, eu vou dar uma avançada. Né? Na perspectiva de conceito de história, conceito de ser social, né, de indivíduo, né, existe um debate muito importante, pessoal, que eu falei isso no primeiro encontro, e repito aqui também para quem perdeu e está acessando agora, a questão do subjetivismo, né, e da subjetividade, a relação entre sujeito e objeto, né, clássica, debate clássico, né, sujeito e objeto, né, aonde é que está ali a centralidade. Eu tenho como referência aqui uma pessoa muito importante no Brasil, que eu acho que não é só importante para ajudar a pensar em relação à minha pessoa, mas muitos de vocês já conhecem, que é o professor Victor Neto. É uma preocupação propedêutica de fazer um debate dificílimo, né, e tentar levar esse debate, né, para o público mais amplo, né, não simplesmente aquele debate que fica circunscrito nos departamentos acadêmicos. Né? Mas, ou seja, qual que é essa ideia? Né? É uma ideia importante que o Ivo coloca, e eu tento desdobrar aqui, a partir de outras contribuições também, a respeito da centralidade do objeto e não a centralidade do sujeito. Eu disse, a sociedade moderna, a burguesia, né, desenvolve uma episteme, né, uma episteme com a perspectiva em que o sujeito tem a centralidade de interpretação do que é a realidade. Marx está na antitese disso tudo. Então, olha, Marx não está ignorando tudo isso, mas ele está na antitese disso, propondo uma outra coisa, né, que é a centralidade do objeto, que não descaracteriza a importância do sujeito. Debateremos isso no decorrer dos encontros, sobretudo no próximo encontro agora, no sábado, né, no dia 15, né, sábado dia 15, conferindo aqui, isso mesmo, dia 15. Então, nesse sentido, pessoal, né, a perspectiva do Marx, ela ajuda a gente a pensar, e ao mesmo tempo fazemos isso, a partir sempre da realidade material, entendermos os limites dessa episteme burguesa, da epistemologia, do conhecimento epistemológico, marcadamente, né, aquele tipo de conhecimento que coloca no sujeito, né, o desvendar da realidade. Claro que somos nós que analisamos as processualidades, as relações categoriais, é verdade? Mas agora, o que eu acho, o que eu penso que é importante, não significa que é a realidade. Né? Então, existem determinações, é a questão do determinismo. A gente vai debater isso, sobretudo no terceiro módulo, tá bom? No próximo encontro, daqui 2 encontros. Então, nesse sentido, o Marx ele coloca aqui uma perspectiva de crítica, né, a ideia de subjetivismo, de subjetividade, né, como que tem a regência da realidade concreta desse mundo material que nós vivemos. Lembrando que realidade concreta, mundo material empírico, tem diferenças, a gente pretende abordar isso no curso, agora com muita calma, a gente vai avançando aos poucos. Então, a centralidade do sujeito, na centralidade do sujeito, é o sujeito, pesquisador, militante, enfim, ele é que determina o que é o real. Né? Isso é um prato cheio. É assim, é a apoteose da pós-modernidade, ou pelo menos de uma característica do pensamento pós-moderno. Né? É o sujeito que determina o que é a realidade. Olha, não é bem assim que funciona. Seria até legalzinho, mas não é assim que funciona. A realidade tem suas determinações. E aí, nesse sentido, não interessa se eu concordo ou não concordo com ela. Né? A gravidade está aí, eu acreditando ou não. Bom, enfim, então isso a gente tenta debater aqui muito rapidamente. Ó, o primeiro capítulo é uma introdução para começar a alinhar, como se fosse afinar os instrumentos para a gente poder começar a tocar minimamente sincronizados, né? O máximo, perdão, não minimamente. Juntos a ideia de debater o método, marca, etc. Aí eu dou vários exemplos, não vou ficar lendo o texto para vocês aqui. Né? Então debatemos um pouco sobre isso aqui. Né? A construção do conceito é um processo. Se eu quero captar o que é o conceito de método para Marx, eu tenho que analisar a processualidade que eu posso ter acesso através das fontes do pensamento do Marx. Né? Mas lembrando, tem que ir ao Marx. Ah, mas Marx é difícil. É assim mesmo, é assim que funciona. Né? Se fosse fácil, não precisava nada de curso, de livro, nada disso. Isso aqui seria puro diletantismo. Mas se a gente quer transformar na realidade, a gente precisa entender como é que funciona essa realidade. Isso é um pressuposto, não é opcional, ou seja, é obrigatório, não é eu faço se eu quero, não. É uma centralidade aqui, ou seja, a gente precisa entender como é que funciona a sociedade. E agora, a sociedade é algo muito complexo. E é claro que esse conhecimento também será complexo.
Não dá para fazer isso com PowerPoint, mesmo com um videozinho que eu estou fazendo aqui agora. São algumas palavras, por isso um livro, por isso grupos de debates, grupos de estudos, organizações revolucionárias, né? Revolucionários com seus diversos coletivos, no enlace, discutindo e debatendo esses temas, essas questões, é muito importante. Isso é tarefa que está para além da capacidade do indivíduo. Por mais genial, aspas, gênio não existe, tá ok? Gênio é aquele cara que você escreve um candeeiro, uma lâmpada e ele sai. Isso não existe. Então, com aspas. Por mais que uma pessoa possa ser genial, isso é tarefa para além de uma genialidade. Né? A tarefa para uma classe social inteira. Né? Então, aqui a gente está dando só uma contribuição inicial. Né? E aí eu vou fazendo uma discussão um pouco sobre a origem da ideia de conceito. Né? Lembrando, como já disse, o conceito de lógica, desculpe, o conceito de verdade, o conceito de método, né, do Marx não é o mesmo dos seus antecessores. Né? Então, mas agora, todos esses antecessores, Hegel, Kant, Schiller, enfim, Hume, Francis Bacon, esses caras são todos importantes. Né? Agora, o que o Marx cria, desenvolve a partir da análise, né, e das contribuições do mundo moderno, mundo antigo, moderno, claro que é novo, é radicalmente novo. Né? Bom, enfim, eu faço uma referência aqui a um texto que o Marx critica o Adolf Wagner, né, um acadêmico, um professor acadêmico universitário naquela época, né, que vai vulgarizar a ideia de conceito ao extremo, né, que vai tratar o conceito como definição. Lembra? Eu falei, definição é aquela do dicionário, né, a princípio, né, aquela do dicionário, aquela que tenta dar termo, dar fim, né, uma explicação rápida e objetiva sobre uma certa coisa. Agora, a construção do conceito, isso é historicamente construído. A definição também é historicamente construída, só que ela tem a pretensão de se finalidade do termo, ou seja, de ser finita ali naquela proposta de dizer o que é a coisa. Agora, o conceito ele é construído, né? E a gente olhando historicamente, a partir do nosso presente, para as várias conceituações, a gente tem uma história dos conceitos, que não tem nada a ver com a tradição da historiografia alemã, isso é um outro assunto, né? Mas Marx faz uma crítica aqui, porque não se trata simplesmente de uma questão semântica, de usar de palavras, conceito como palavras definidoras. O conceito é algo muito mais profundo, né? Do que coloca aqui o senhor Adolf Wagner, né? Mas é um outro debate, como eu falo. Então isso aqui é importante, e aqui vai aparecendo para vocês aqui as notas de rodapés. Eu não sei o que eu vou fazer com essas notas de rodapés, isso é tudo muito importante, né? Provavelmente elas vão desaparecer aqui quando do livro impresso, né? Mas ainda aqui para o nosso curso, ou seja, a ideia de debater o que é conceito, né, é muito importante. Como eu falava aí, como eu disse que falava agora até esses dias, com o professor Zé Luiz, né? Conceito de conceito, né? Parece uma tautologia, né? Mas assim, o que é esse conceito, né? Então, assim, conceito não são só palavras definidoras, isso é definição, né? De dicionário, de enciclopédia, né? O conceito é uma coisa mais complexa, né? Exige que a gente apreenda toda uma processualidade histórica, né? Então entra o caráter de classe, né? Para a gente poder entender quem é que está conseguindo fazer ou não esse tipo de debate, né? Olha cá, o conceito é uma construção de idas e vindas, recuos, estagnações e superações. O conceito não cabe em um dicionário, como acontece com as definições, ou uma fotografia, e mesmo um retrato ou escultura. Motivo, ele não é fixo no tempo. Gente, até a definição ela não é fixa no tempo. Tá ok? É que ela se coloca com essa pretensão de ser fixa no tempo. Né? Nem a definição não escapa a isso. Né? O conceito, menos ainda. O conceito é na processualidade que a gente pode captar ele. Né? E qual que é o conceito de ontologia? Se a gente pensar ontologia como, sei lá, pensar os gregos, ou ainda, sei lá, Plotino, ou ainda, sei lá, Tomás de Aquino, antes dele, né? O Agostinho de Hipona, é diferente, né? A perspectiva de ontologia, a ontologia é um conceito. E como qualquer outro conceito, ele está em processo constante de construção, né? Agora, quando Marx se depara com a preocupação do que é esse ser, para transformar essa realidade do ser, ele acaba, não é o propósito dele. O propósito do Marx é fazer a crítica da economia política, beleza? Só que é extremamente importante para que essa crítica da economia política acontecesse, né, uma concepção ontológica. E aqui a ontologia, ali em Marx, não tem nenhum significado com metafísica. Pelo contrário. Absolutamente pelo contrário. Né? E aí eu vou problematizar um pouco isso com vocês no texto aqui. No curso, fiz um debate muito rápido, né, para dizer o seguinte, olha, a ontologia, ela existe na maior parte do tempo da história da filosofia numa chave metafísica, é verdade.
Mas não é bem assim lá no começo com os pré-socráticos. Como a gente estuda pouquíssimo ou nada dos pré-socráticos, a gente vai pensar a metafísica simplesmente com pensamento fantasmagórico, para além da physis, ou coisa assim. Bom, são limites, né, que a gente precisa superar. Ou seja, se na maior parte da história do mundo ocidental ontologia ficou dentro de uma chave, sei lá, vamos chamar assim, metafísica, nem sempre foi assim no início e muito menos depois do século XIX. Agora, se a partir do século XIX, século XX, né, a ontologia é tratada como uma metafísica, sobretudo a partir do que se ensinava e reproduzia de forma distorcida na União Soviética, aí já não é responsabilidade nossa. A gente precisa debater essa questão, né, para pensar a ontologia para além da metafísica. Né? Muitas vezes o interlocutor não está afim de fazer esse debate. Aí também não tem milagre que ocorra, né? Milagre não tem. Pois bem, estou convencido que Marx tem uma perspectiva ontológica, ele está preocupado, né, com a questão do ser, né? Isso é fundamental no pensamento do Marx, e a gente vai observar isso muito claramente na trajetória do Marx. Ah, mas é o Marx só dos manuscritos de 44. É importante nessa altura do campeonato dizer, eu não concordo com essa ideia de separação epistemológica. Outra manifestação, dentro do marxismo inclusive, de separação epistemológica do pensamento do Marx. Um jovem Marx e um velho Marx, um Marx maduro. Essa divisão só tem algum sentido, no sentido, se for geracionalmente pensando. Né? Agora, se eu quero entender a processualidade, eu preciso entender a totalidade. Né? Então, nesse sentido, também é preocupante nós colocarmos num Marx de 44 coisas que ele vai pensar, ele vai desenvolver, vai aprender, captar só nos anos 50, nos anos 70, é verdade. Isso é um problema sério. Mas essa preocupação é uma preocupação que ocorre e ela não justificaria nenhuma divisão, né, entre jovem Marx e velho Marx. E muitos vão dizer, olha, há uma preocupação com o ser social no jovem Marx. É equivocado. O nosso livro e o curso tenta demonstrar isso. Né? Ou seja, existe uma preocupação com o ser social de cabo a rabo, no mínimo, de 44, né? Poderia ter um pouquinho antes, mas vou ficar ali, balizar em 44 até o último dia de sua vida. Né? Agora, o foco vai mudando, o foco de análise. Né? Ou seja, conforme o Marx vai se resolvendo com algumas categorias que ele vai aprendendo da realidade, ele vai passando para o seu objeto central, que é a crítica, né, como ponto de partida, como ponto de partida da realidade material, crítica dessa sociedade capitalista que manifesta ali nessa realidade material, né, esse ponto de partida dele. Bom, então, eu acho que, para um primeiro momento, né, eu não vou toda semana gravar esses vídeos. Eu vou tentar gravar o próprio encontro, ao vivo. Como houve um probleminha técnico aqui, eu não consegui gravar. Eu tinha me comprometido com muitos inscritos. 6 inscritos não puderam participar e me inscreveram. E eu me comprometi com vocês de garantir a gravação. Como houve um problema técnico, não deu para gravar. Eu estou colocando aqui algumas palavras, né, não estou reproduzindo de novo a primeira aula aqui. Infelizmente isso não é possível. Né? Mas eu estou colocando aqui algumas palavras, alguns temas, alguns assuntos importantes, né, a título de síntese, uma espécie de revisão, né, do que nós falamos no primeiro encontro. Né? Tem muitas coisas que eu estou falando aqui que não disse lá no primeiro encontro, natural, né, natural no sentido de que é corriqueiro, esperado, que a gente reproduza de forma diferente, mesmo sendo uma síntese e um pequeno resumo. Eu espero com isso colocar aqui uma possibilidade de melhor entender esse texto. É importante, pessoal, quem está fazendo o curso, né, aqueles que não puderam aparecer no primeiro encontro, aqueles que apareceram estão assistindo de novo agora aqui essa gravação, que leiam o texto. Não se esqueçam, é um curso baseado num texto de apoio, né? Baseado nesse texto que eu dei para vocês. Então é fundamental a leitura do texto para fazer o curso. Né? Do contrário, vai ficar só naquela lógica professoral, né? Patriarcal, né? Paternal, em que o professor, conhecedor de tudo, vem e te fala a verdade e você anota tudo como se fosse um grande escriba. A ideia não é essa, não. Né? Leia o texto, vamos discutir, vamos debater. Esse texto nos remete a vários outros textos, tá aí as referências. Né? Então, eu espero que com isso eu possa ter ajudado quem faltou. Né? Faltou. Esse primeiro encontro, ele não foi profundo. Né? Ele foi um primeiro encontro como qualquer outro curso. Né? Qualquer curso, se espera que no primeiro encontro a gente se conheça minimamente. Né? São muitas pessoas, né? Várias pessoas realmente estão participando aí, vamos participar do primeiro encontro. Né? Então, assim, não dá para conhecer todo mundo, mas no primeiro momento é para poder sentir, digo eu aqui da minha parte, sentir um pouco vocês, aonde eu posso avançar, né? Coisas básicas que, para quem não sabe, não tem nada de base, são coisas vitais, né? E daí eu tenho que me deter a isso também. Então é um esforço aqui de quem aplica o curso, uma sensibilidade mínima que a gente tem que procurar desenvolver para conhecer qual é o nosso interlocutor, né? Então, por isso, o primeiro encontro não foi muito aprofundado. A gente vai no segundo encontro agora, sábado agora, né? Depois de amanhã, dia 15, eu vou retomar um pouco desse debate, já aprofundando,
para continuar nossa linha de raciocínio aqui no capítulo 2. Né? E no próximo capítulo, a gente vai estar falando exatamente sobre a matrix epistemológica, né? Sobre método, sujeito e objeto da pesquisa, da investigação, que não é só acadêmica, não, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso aí. Um elemento central que eu chamei a atenção em peso no primeiro encontro, e quero finalizar chamando a atenção agora aqui nesse vídeo, é para o caráter revolucionário do pensamento do Marx. Marx não é um intelectual da CAPES, Marx não é um intelectual acadêmico. Marx é um revolucionário, ele é um dirigente revolucionário. E é claro que a gente não pode tirar essa perspectiva, porque se a gente tira essa perspectiva do Marx, que é a perspectiva revolucionária, a categoria da revolução, essa perspectiva revolucionária, a gente adocica Marx. E Marx vira um pensador inofensivo, apalatável nos mais diversos círculos sociais, classes sociais. Marx não é muito palatável para quem é da classe dominante, da burguesia. Vão tentar ao máximo adocicar, deixar palatável, mas Marx é um revolucionário ateu radical, que defende a mudança radical, a ditadura do proletariado, em relação a tudo isso que existe aqui agora. Então a gente não pode pensar o Marx como um intelectual da CAPES, um pesquisador do nosso departamento, da nossa faculdade ou do nosso grupo de estudo. Marx é um pensador, mas antes de ser lembrado como pensador, a grande contribuição do Marx é como dirigente revolucionário, como militante revolucionário. Então, nesse sentido que nós pensamos Marx aqui no nosso curso. Espero que este vídeo tenha realmente ajudado a colocar algumas palavras. Leia o capítulo 1, e a gente continua lendo o capítulo 2, que sábado agora a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto do capítulo 1, e sobre o caráter ontológico, e entrar, evidente, no capítulo 2, que um capítulo vai sendo amarrado com o outro. Não são capítulos esparsos, são capítulos construídos com a proposta de dialogar um com o outro. Tudo bem, pessoal? Um abraço para vocês, espero que tenha ajudado. Até sábado, se cuidem, pandemia não acabou, ok? Um abraço, tudo de bom para vocês.